Olá, este nosso Papo Gerais de hoje é bastante aguardado por mim. Há muito tempo que eu queria esta entrevista com uma personalidade de Uberlândia, que vai com certeza trazer informações muito, mas muito interessantes sobre bons momentos da nossa querida Uberlândia. Conosco aqui, Carlos Roberto Sabag. Sabag, fala um pouquinho da sua família. Olha, a minha família, meus avós eram libaneses. Meu avô chegou no Brasil em 1889 e veio para ficar. Voltou ao Líbano para se casar, casou-se e veio morar em São Paulo. Começou a vida dele em São Paulo e de lá ele transferiu-se para Guaxupé, no sul de Minas, onde era uma região que já existia, toda a região do sul de Minas existia uma colônia árabe muito grande, e para lá ele foi. Meu pai é nascido em Guaxupé, minha mãe é nascida numa cidade próxima a Guaxupé, que é Nova Resende, e meu pai iniciou a vida dele como caixeiro viajante, que hoje é representante comercial, mas na época era caixeiro viajante. Que num período era viajante, né? E ele fazia toda uma região que saía de Guaxupé na estrada de ferro e vinha fazendo cidade por cidade. A primeira vez que ele desceu em Uberlândia, na estação ferroviária de Uberlândia, que era a estação da Mugiana, nos altos da Avenida Afonso Pena. Na época eram nos altos da Avenida Afonso Pena. Hoje não, hoje é o centro da cidade, né? O meio de transporte para levá-lo até o hotel era charrete. Então ele desceu numa charrete, olhando aquela cidade, falou: eu vou morar nessa cidade. Eu vou vir para cá com a minha família e vou morar aqui. E veio morar aqui em Uberlândia. Montou junto com o irmão dele a Casa Sabag, que era ali na esquina, em frente à pracinha. Oswaldo Cruz? Não, ele montou lá onde faz aquele bico. Ah, sei. Lá embaixo, lá perto da praça, lá da igrejinha. E ali começou a vida. E continuou como viajante. Depois ele veio e montou numa área, num terreno que era do professor Milton Porto, na Afonso Pena, onde montou a Casa das Linhas. E ali nós iniciamos a vida. Meu pai, minha mãe, depois veio meu avô para Uberlândia e os filhos trabalhando direto. Eu queria que você falasse um pouquinho o que vendia a Casa das Linhas, que para mim foi um magazine. Casa das Linhas ela tinha um atacado e um varejo. Nós vendíamos, um dos fortes da Casa das Linhas era o brinquedo, nós vendíamos confecção, nós éramos o maior representante da Linhas Corrente, que era todo tipo de linha que se fazia, e todo tipo de armarinho. Quando a gente fala a palavra armarinho, inclui tudo: perfumaria, artigos de beleza, de botões e todas as coisas para se... Antigamente não tinha esse negócio de nós comprarmos roupas prontas, né? Você comprava os aviamentos, comprava o tecido em outra loja e mandava para as costureiras para fazer calça, camisa. Era tudo feito. Existia, então, uma condição dessa. E nós éramos fornecedores de todos os tipos de aviamentos também na Casa das Linhas. Nós trabalhamos no atacado durante muito tempo e foi um dos fortes que nós tivemos. Nós começamos a trabalhar na Casa das Linhas vendendo para Goiás, Mato Grosso e todo o interior de Minas Gerais. Quantos anos durou a Casa das Linhas? Olha, a Casa das Linhas durou 45 anos. Posteriormente, quando chegou depois dessa época, nós chegamos à conclusão que cada um queria mexer com outro tipo de negócio e tudo, e era uma empresa totalmente familiar.
E empresa familiar é aquela eterna história. Se não tiver alguém para estar em cima de uma empresa familiar, um chefe, isso é muito complicado. Meu irmão tinha uma ideia, minha irmã já era casada, tinha outra função, eu já cuidava de outros tipos de negócios. Então nós chegamos ao ponto de pegarmos onde era a Casa das Linhas e fazermos o camelódromo, que é o camelódromo central. E onde você estudou aqui em Uberlândia? Eu estudei na Faculdade de Direito, que, se nós lembrarmos bem, é a Faculdade de Direito do Dr. Jaci de Assis. Ela não tinha esse nome, mas era a Faculdade de Direito de Uberlândia, mas todos nós conhecíamos como Faculdade de Direito do Dr. Jaci de Assis. Mas o ginásio você fez aonde? Olha, eu fiz a parte escolar, toda ela, no Liceu de Uberlândia. E foi ali que eu conheci, talvez, um dos maiores educadores que eu posso me lembrar, que foi o professor Milton Porto. Quando eu falo numa pessoa sábia, numa pessoa ponderada, era o professor Milton Porto. E o Liceu de Uberlândia ocupava toda aquela área ali, na praça, que é na Coronel Antônio Alves, hoje, onde está situada hoje a Caixa Econômica Federal. Aquele prédio na esquina já não fazia parte. Ali tinha uma padaria. E de quais outros professores que você lembra aí da sua época? Aonde? Lá no Liceu. No Liceu de Uberlândia, eu Foi lembro até do Marcelino, que era o chefe geral ali, do porteiro de toda a turma, tinha a dona Cacilda, tinha a dona Irene, professora de canto. Então, ali no Liceu... Você pegou o professor Eudócio? Professor Eudócio, o Tasso de Abreu, era toda essa turma Orlando aqui. Violati. Orlando Violati, todos eles deram aula no Liceu de Uberlândia. E como foi a sua juventude aqui em Uberlândia? Ah, foi boa. E a história do Boy Sabag? Isso aí. Boy Sabag pegava apelido porque a vida inteira eu gostei, não era rico não, mas gostava de viver bem. E numa época em que ninguém ia para a Europa, com 18 anos eu passei 4 meses na Europa, eu vivia em São Paulo, no Rio de Janeiro, andava de carro importado, não tinha dinheiro não. Mas o que tinha era para gastar, sabe? Então ficava aquela fama de playboy, né? Que na época quem tinha, era playboy na época. Aí ficou de playboy, virou Boy Sabag, e ficou um apelido durante muito tempo. E o Mustang? Ah, o Mustang foi um carrão na época, né? Era um Mustang Fastback, era um Shelby Cobra que eu tinha, era uma maravilha de um carro que deixou saudade na época. E aí vieram outros carros que foram acompanhando. Mas era um tempo era uma malandragem pura, né? Ah, mas era, vamos dizer assim, era uma malandragem inocente. Era uma malandragem voltada para o bem. Todo mundo ali era um tipo de coisas totalmente diferente. Na nossa época, praticamente inteira, não existiam drogas. Sabia de um ou outro que fumava maconha, e você falava, pô, aquele cara lá fumou maconha, era uma coisa louca, era uma coisa do outro mundo. Até a lança-perfume, né, que a gente tinha, era a lança-perfume, a utilização era dela. vendida normalmente, a lança-perfume era um tubo dourado que era fabricado pela Rodo, Rodouro. Rodouro era uma marca, era fabricado pela Ródia. Exato. A Ródia fabricou a Rodo e a Rodouro, né? Que era a Rodo que era grande e a Rodouro que era menorzinha. Mas vendia-se abertamente. Não existia como uma droga. Sabag, como que era gostoso você entrar num salão, aquele cheiro de lança-perfume, né? Era muito bom. Dava até nos bailes de carnaval, no próprio Berlândia Clube, mesmo no praia. O chique não era cheirar lança-perfume, era você ter a lança-perfume para jogar. Quando você via uma menina que te interessava, batia nas costas. Você jogava nas costas da menina, a menina olhava e vinha dançar com você. Esse era o início das paqueras que existiam. E o carnaval era o grande momento da abordagem. Momento, sim, mas o Berlândia tinha festas que ficavam na história, como o baile de debutante no Berlândia Clube, que era uma festa que todo mundo esperava. O carnaval era muito bom. Depois, com o passar do tempo,
o Carnaval do Praia Clube, que se transformou no grande Carnaval de Uberlândia. Maga, agora uma coisa que é muito interessante naquela época, porque, claro, as pessoas tinham seus relacionamentos, você tinha sua turma de amigos, mas como os lugares de encontro eram relativamente pequenos, mesmo existindo um grupo de cá, sempre um convivia com o outro, né? Sempre. Não existia uma separação de forma alguma. Existia assim, você tinha sua turma de amigos, mas quando se reuniam, por exemplo, em alguns lugares, era todo mundo junto, não tinha essa separação qualquer, não tinha nada. A única coisa que a gente via, por exemplo, que é uma coisa que eu não me esqueço, era quando tinha o footing na Avenida Afonso Pena, que todo mundo ficava parado na beirada da rua e as meninas ficavam desfilando, desde a ponto ali que era o Cine Uberlândia e até no Rivoli, que era a sorveteria lá embaixo, na esquina da praça. Bem, no programa de hoje nós vamos ficando por aqui, mas ainda tem muita conversa com Carlos Sabag no próximo programa. Até lá. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.